Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025. Vamos trazer um tema hoje que está, como sempre dizemos, pulsando neste momento de transição do planeta Terra. Nós sempre procuramos trazer aqui assuntos recentes porque parece que a notícia de ontem já não serve mais. E todos vocês estão ávidos por novidades, por conhecimento, por esclarecimento. Tem algumas coisas que acontecem agora nesses tempos atuais, eu diria nos últimos meses, principalmente. Embora, claro que tudo tem um começo, um meio e uma etapa que podemos dizer que finaliza um ciclo, uma fase. Mas nunca antes vivemos uma situação onde pode-se notar visivelmente e sentir cada um de nós, cada um de vocês, individual ou coletivamente, estamos realmente experienciando linhas de tempo paralelas, simultâneas, e também podemos interpretar linhas de tempo como dimensões, porque são frequências de consciência. Quem vive a linha de tempo paralela ou simultânea não é o corpo, é a consciência. O corpo não tem como se modificar de um minuto para outro. O corpo não tem como se deslocar de uma situação para outra. Mas a nossa consciência, sim. Muitas vezes, anteriormente, já existiam pessoas que tinham a facilidade de viver isso, sentir isso. Quantas vezes alguém de vocês já experienciou um desdobramento, uma viagem astral, teve uma visão remota de algo que não era do momento? Obviamente também não somente uma visão do futuro, como também uma visão de algo já acontecido em outros tempos, em outros lugares, e você não estava lá com este corpo, você esteve lá com essa consciência. Pode ser que você esteve lembrando de uma situação vivida em outra encarnação, mas também pode ser que você visualizou algo que você não viveu, mas que aconteceu. A nossa consciência, ela está se preparando para ser uma consciência galáctica, cósmica, porque nós somos uma semente estelar, somos um átomo semente da fonte divina, do Criador, do Sol central cósmico. Nós temos dentro de nós frequências, vibrações, ligações com todo o cosmos. Lembrando ainda que o todo está na parte e a parte está no todo. E se nós somos uma parte da consciência da nossa própria mônada, e que por sua vez esta mônada é um átomo semente criado na fonte, ela carrega dentro dela tudo que está criado no cosmos, não somente no planeta Terra, não somente na Via Láctea, não somente neste universo local, mas nós temos dentro de nós frequências, temos parte de consciência que está ligada a uma teia. Tudo está interligado, não existe nada separado. Estamos apenas vagando no espaço infinito, semeando, colhendo, levando e trazendo informações, luz, consciências. A grande dificuldade é que, enquanto nós vivemos a experiência como um fractal,
deste átomo, um fractal desta mônada, um fractal da alma que já é um fractal de uma super-alma. A limitação da nossa consciência é tamanha que vivemos como, de fato, separados de tudo, separados da fonte. Nunca houve, de fato, essa separação, mas a impressão que tínhamos, o sentir desta consciência era como, de fato, estivéssemos separados. Vivíamos uma realidade única. A realidade de uma consciência em terceira dimensão, que ela fica realmente submetida ao véu do esquecimento, porque é uma experiência. Uma experiência a ser vivida, a ser sentida, a ser experienciada de fato em todas as suas formas de criação, desenvolvimento de um planeta da periferia de uma galáxia, desenvolvimento da vida num planeta jovem, recém-criado nos anais da história infinita do cosmos. Mesmo que a Terra tenha lá bilhões de anos, é um planeta em formação, um planeta em crescimento, um planeta jovem. Se não bastasse isso, como já dissemos outras vezes, um planeta com a consciência feminina. Gaia é a consciência da Terra, um planeta de criação. Um planeta, obviamente, haverá outros nessa imensidão cósmica, mas são raros os planetas com a característica da Terra. E nós tivemos a oportunidade de vir aqui, de estar aqui, viver aqui, as experiências, crescer junto à nossa pequena parcela da nossa consciência maior, desenvolver e crescer junto com a consciência coletiva e junto com a consciência de Gaia. Não somente isso, mas com a consciência do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral. Vai chegar o momento que a nossa consciência vai entender tudo isso. Estamos no limiar de um novo tempo, um tempo de expansão de consciência, de ascensão das almas, como dissemos. E é isso que traz a importância do momento presente. A importância que nós precisamos dar a esta oportunidade única e momentânea que agora vivemos. Por mais que alguém diga que demora muito, que nunca chega, mas é um momento rápido dentro do não-tempo. Porque o tempo linear, como conhecemos, ele também estava atrelado àquela limitação da consciência. Na medida que nós expandimos a consciência, o tempo linear começa a se extinguir, porque o passado e o futuro se unem ao presente. Nós já estamos sentindo isso. Começamos agora a ter memórias, linhas de tempo, dimensões paralelas. É verdade que na nova Terra nós andaremos pelas diferentes dimensões através dos portais, que são mecanismos realmente utilizados para a locomoção dentro do infinito. Hoje uma nave que levaria dezenas de anos para chegar a Marte, por exemplo, que é um planeta aqui bem próximo, nosso vizinho, primeiro vizinho, dentro do sistema solar, levaria apenas frações de segundo dentro de um portal. Uma estrela que está a 50 mil anos-luz, imagina a distância. A distância, 50 mil anos-luz, é a distância correspondente à velocidade da luz durante 50 mil anos. Se você pegar a velocidade da luz e fazer a multiplicação por dia, por ano,
50 mil anos você vai saber a quilometragem que dá isso. Se a luz leva 50 mil anos, não existe hoje, conhecida aqui da nossa humanidade, nenhuma nave, nenhum mecanismo que possa andar mais rápido que a velocidade da luz. No entanto, porque é uma realidade esta, uma realidade ilusória da terceira dimensão. Na nova Terra nós vamos ter a consciência expandida o suficiente para viajar pelos portais multidimensionais. Entrando num portal multidimensional, você percorre essa distância de 50 mil anos-luz em questão de alguns segundos. Porque você passa de uma linha de tempo para outra, de uma dimensão para outra. É assim que funciona os movimentos e a locomoção dentro dos mundos a partir já da quinta dimensão. Nós estamos a um passo da quinta dimensão, já estamos com alguns momentos da nossa consciência vibrando na quinta, na sexta, na sétima, como eu já disse também anteriormente. E tudo é consciência, tudo é frequência. Obviamente, se você elevar a tua frequência dimensional, você vai acessar consciência, a tua se alinhará com consciências também de quinta dimensão. Você vive uma dimensão paralela, você vive uma frequência paralela, você vive uma linha de tempo paralela. Existem casos de pessoas que relatam experiências e ficam impressionadas de que viram coisas, viram situações, pessoas, ou estiveram em posições, situações locais, por uns instantes, completamente estranhos. Eu ouço relatos de pessoas que são impressionantes pela clareza e pela riqueza de informações sobre esses tipos de assuntos. Tem pessoas que saem para ir a um lugar e daí a pouco estão em casa novamente e não lembram se foram, se não foram. Ou não saíram de casa e estiveram em outro lugar. Não passaram por um lugar para ir num outro ponto que costumava passar e não tinha outro caminho. Ou foram por um lugar, num ponto determinado e não tinha como sair daquele caminho e, no entanto, foram por um outro caminho. Aqui, apenas dizendo assim, brevemente, algumas situações. O que são isso? São dimensões simultâneas ou paralelas. São linhas de tempo. Então, aonde nós queremos chegar com o tema de hoje? Naquilo que realmente importa. Como você está vivendo o dia a dia hoje? Preste atenção. Quando você fica apegado a situações, o mundo está, de fato, um verdadeiro caos, porque é o sinal da mudança. Não há mudança sem o caos. O caos é a prova indiscutível de que algo está mudando. Não está estático. Não há mudança sem caos. A mudança sempre provoca transtorno. Imagine uma mudança de frequência de uma dimensão como a Terra. Nós vamos saltar da terceira para a quinta dimensão em breves tempos. E, na verdade, não é a Terra que vai mudar. A Terra muda, sim, a sua frequência, a sua energia, porque a luz que chega vai provocar essa mudança. E tudo que há na Terra vai mudar, a sua constituição de carbono para cristalino. Vai mudar também as vibrações, vai mudar a natureza da vida nesse planeta.
as consciências, tudo vai se movimentar para um patamar acima. Mas muitas consciências humanas não vão fazer a ascensão por várias razões. Obviamente, primeiro é a questão da sua situação ética. Na nova terra não vai haver ninguém que vai se aproveitar dos outros, que vai competir para tirar vantagem, que vai enganar os outros, que vai se aproveitar de qualquer situação em benefício próprio. Tudo vai ser cooperação. O coletivo de consciências onde todos usufruem do bem maior, mas ninguém se aproveita do outro. Não vai ter comandante, não vai ter governante, não vai ter negócios ilícitos, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. É um mundo, ainda não um mundo feliz, porque o mundo feliz são dimensões acima da nona dimensão. Mas é um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. Provas e expiações é um horror. É o que nós vivemos até aqui. Por isso chama-se provas e expiações. Você está constantemente submetido a provas e quando você não faz a prova direito, você reprova. Aí você vai pagar o preço, de uma forma ou de outra. Estamos iniciando o preparo e temos agora grandes mudanças nesses anos até o final desta década. Todos os sistemas vão ser resetados, vão ser reinicializados nas novas frequências da nova Terra. Aquele que se apega ao velho sistema, seja lá o sistema que for, pode ser religioso, cultural, financeiro, político. Invente o sistema que você quiser, porque tudo é sistema. Crie uma avaliação e veja o que nós vivemos até aqui. Tudo vai mudar. Quantas vezes eu disse antes, se alguém pudesse dormir hoje e acordar em 2030, vai afirmar categoricamente que não está no planeta Terra. Tamanho vai ser a mudança. Tudo vai ruir. Então aquele que se apega ao velho sistema, ele está vivendo uma linha de tempo da velha Terra. E no entanto, a luz que chega força a nossa consciência a se abrir para se encaixar na linha de tempo da nova Terra. Este é o grande problema. É a causa de todos os nossos problemas, de fato, como todos dizem, temos problemas, na verdade. Coloquei um áudio há pouco tempo, você não tem problema, você tem tarefa. Então vamos dizer aqui, é a tarefa de cada um de nós se alinhar com a linha de tempo da nova Terra. Mesmo que às vezes nós tenhamos lapsos de tempo, com linhas de tempo paralelas, simultâneas, porque nós estamos entrelaçados nessa mudança. Não tem como você ficar só na linha nova. Não dá. Você vai se ambientando. Você vai experienciando. É como entrar no mar. Você vai devagarinho. Vai experimentando com os pés aonde você pisa. Você tem que ter segurança. Você precisa se sentir seguro, confiante. Você não vai se jogar de cabeça. Pode ser perigoso. Então as novas linhas de tempo, elas vêm em ondas para que nós possamos nos ambientar, testar, experienciar e afirmar, pouco a pouco. Não se apegue àquilo que vai deixar de existir. Sim, está acontecendo muita coisa, aí há uma preocupação com o futuro, mas que futuro? Baseado no passado?
Nós não podemos nem imaginar o que tem no futuro. Viva o hoje, faça hoje o que tem que ser feito hoje. Confia no plano divino. Por mais que os humanos tentem, aquele grupo que comanda, que manda em todo mundo e que faz e desfaz, eles não vão seguir adiante. Esses estão presos à velha linha de tempo. Aquela que vai deixar de existir, porque é uma competição, é um apego demasiado a coisas que não vão existir. Ah, mas e o futuro? Tem que ter isso, tem que ter aquilo. O futuro vai nos prover de tudo aquilo que nós precisarmos. A Terra é uma energia feminina, é mãe. Somos os seus filhos, somos as suas criaturas, e uma mãe não deixa de abastecer, de atender, de dar segurança e aconchego aos seus filhos. A Terra está mudando e nós vamos juntos ou vamos ficar de fora. Por isso nem todas as almas vão ascensionar. As almas ascensionam de acordo com a sua frequência ou não. Se não tem frequência, não ascensiona. Porque tudo é frequência. Eu já dei muitas vezes o exemplo, se você vai configurar uma Wi-Fi e um aparelho, por exemplo, um celular, um computador, você cria uma frequência e confirma. Se você não criar essa frequência e não confirmar, você não acessa. Assim nós somos como almas e a nova Terra. Precisamos alinhar a frequência e confirmar. As dimensões estão agora se delineando visivelmente. Você já começa a sentir diferente. Você começa a ver diferente. Você começa a entender diferente. Você começa a agir diferente. E você também vai cocriar diferente. Ou você continua fazendo tudo igual. Então você tem a escolha. Qual é a linha de tempo que você vai seguir? Não importa as dificuldades, não importa as tarefas, não importa se você vai uma hora para uma linha de tempo, outra hora volta para outra. Sim, nós estamos ainda em testes. Não se preocupe com isso. Apenas compreenda e faça um pequeno esforço para mudar aquilo que é possível mudar. Não precisa grande esforço, nem um trabalho hercúleo. É tudo natural. Veja os animais, veja as plantas. Fazem o processo naturalmente, felizes. Os animais nunca estiveram tão felizes como agora. Veja o teu cachorrinho, veja o teu gato. Veja os pássaros. Os animais, qualquer um. Brinco. Há poucos dias eu vi alguns videozinhos interessantes. Animais descobriram uma cama elástica lá no quintal de uma casa lá e começaram a brincar em cima. E não eram só cachorros, não. Eu vi também cabritos, vi também outros animais. Macacos. Começam a brincar. Há pouco tempo o gato comia o rato. Agora o gato brinca com o rato. Se divertem. Há uns tempos, eu lembro, a gente tinha cachorro, tinha gatos em casa, o cachorro e o gato não podiam se enxergar, que se matavam, né? Geralmente o cachorro matava o gato, é mais forte. Hoje eles brincam. O gato sobe nas costas do cachorro, o cachorro deita, o gato vai lá, se alinha entre as pernas dele. E os humanos continuam a digladiar-se.
Olha a diferença. Os humanos continuam a guerrear. Brigam no campo de futebol, na arquibancada do campo de futebol, brigam nas comunidades, brigam pela política, brigam pelo poder, vingança. A má índole vem à tona, a arrogância, a maldade. Tentam reativar conflitos entre países, acusando A e B e C. E, no entanto, o problema não está fora, está dentro de cada um. Isso não vai para a nova terra. Lembrando, mais uma vez, os pilares da ascensão. Amor incondicional, compaixão e respeito. Você não vai levar o teu automóvel, não vai levar a tua casa, não vai levar a tua conta bancária, nem o teu título honorífico, nem o cargo de poder que você possui. Você não vai levar isso para a nova terra. Isso tudo é coisa da velha terra. Os velhos sistemas deixarão de existir. Tudo vai mudar. Não é a tua crença religiosa, não é o teu nível universitário, mas sim a tua frequência de consciência. Você é uma consciência, você não é um corpo. Consciência elevada se afina com consciência elevada. Consciência restrita se afina com aquelas consciências restritas. Cada frequência se alinha com a sua contraparte. Eu sei que vocês que acompanham aqui o canal já estão nesta parte da consciência mais elevada. Então essa mensagem talvez é apenas para dar um conforto para vocês. Quem deveria ouvir isso e colocar isso na sua forma de agir, de pensar, de ver, de entender, deveria ser aquelas pessoas que ainda estão lá naquela linha de tempo da velha terra. Mas infelizmente elas não se interessam por esse tipo de assunto. Acham isso tudo uma bobagem, um blá 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 blá, como eu já vi. De vez em quando aparece ali um paraquedista que caiu no lugar errado e não se sente confortável, então coloca lá o blá 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 blá, o kkkk e não sei mais o que, enfim, né? Eu digo, meu Deus, você está num outro lugar, numa linha de tempo diferente. Que pena. Que pena. Mas você já está alinhado, ou está se alinhando. Então tudo começa a fazer diferença. Como eu disse, você sente diferente, você vê diferente, você entende diferente, você age diferente, você cocria diferente porque você está numa linha de tempo diferente. Você vai indo para uma dimensão diferente. E esse é o propósito. Sentar à beira do caminho e reclamar da vida não vai te levar a lugar nenhum. É preciso andar, é preciso um esforço, é preciso determinação, é preciso vontade, é preciso querer. Nós começamos a ver agora situações estranhas. Uma mesma situação você vê de um modo e outras pessoas vê de outro. E aí começa uma discussão. Para que discutir? Ambos estão certos. Aquele que vê de um modo diferente está numa outra linha de tempo. É certo que um está numa linha de tempo do futuro e outro está na linha de tempo do passado, daquilo que foi. Mas não cabe discussão. Se alguém não concorda com a tua ideia, não acredita naquilo que você acredita, deixa para lá.
Apenas emane amor, compaixão e respeito. Porque se nós entrarmos na frequência negativa do outro, nós vamos entrar na linha de tempo dele. Você quer ir para a nova terra? Não fique preso à velha linha de tempo. Como já foi dito várias vezes essa frase, veja o drama, mas não faça parte do drama. Veja o drama da arquibancada, seja um espectador e não um ator. Quantas coisas estão acontecendo neste planeta e você entende de uma maneira, você sabe o que vai acontecer lá adiante. Fique tranquilo, não discuta. O outro que não sabe nada, não entende, não sabe o que vai acontecer lá adiante, fica numa discussão, num pavor, num medo, fica lutando como aqueles moinhos de vento e o Sancho Panza. Alguém já viu aquela história? Porque ela antigamente tinha esse livrinho, muita gente conhece. Brigar com os monstros imaginários. Quantos monstros imaginários nós criamos dentro da velha consciência? Através das crenças, através das imposições, das limitações. Tudo foi imposto para criar dificuldade, mas não impede a nossa consciência de ascensionar. Muitos afirmam porque não é justo os arcontes, aqueles seres trevosos que vieram aqui, aprisionaram a humanidade e o planeta Terra, nos obrigaram a isso. Não, eles não obrigaram. Ninguém obriga uma consciência a nada, por mais poder que tenha, positivo ou negativo. É você que tem o livre-arbítrio. É você que decide. Se você decide avançar na evolução, ninguém vai te impedir. Alguém pode te prender como matéria, colocar umas algemas, te aprisionar, porque você é uma consciência que está num corpo. Então vai aprisionar o quê? O corpo, a matéria. Mas a consciência não. A consciência é livre. Obviamente vai passar por uma dificuldade momentânea, porque essa consciência encarnada, ela sente, ela sofre, ela tem a dificuldade da matéria. Tem essa situação complicada, mas compreender que tudo é um processo e tudo é atrelado à lei de causa e efeito. A dificuldade que alguém passa hoje é um resgate de uma dificuldade que aquela consciência que está ali, naquele corpo, causou para alguém lá atrás. É apenas um resgate, um alinhamento, um ajuste de frequência. É a forma mais rápida de ajustar, porque como nós temos o véu do esquecimento, não lembramos das pendências das outras vidas anteriores a essa, das outras encarnações. Então a alma sempre coloca no seu plano, se eu não conseguir fazer por uma expansão de consciência, por uma compreensão, fazer dentro da minha possibilidade de trabalhar o amor, a compaixão, o respeito, então eu vou passar por uma situação mais difícil, dolorosa, para resgatar de uma vez aquela pendência. Agora estamos no final das encarnações, esta é a última na condição de provas e expiações. Aqui neste planeta, obviamente, quem está aqui e não passar para a nova Terra vai continuar encarnando em provas e expiações em outro planeta. É preciso compreender isso. Mas se eu faço o dever de casa, eu passo para outra dimensão, para uma outra linha de tempo, para uma nova Terra.
Não se sabe como vai terminar isso em questão de individualidades, mas coletivamente sabemos que as duas linhas já estão bem delineadas desde 2012, quando começou realmente a coisa se manifestar. E a linha de tempo mudou em 2010, o destino da Terra e da humanidade. Mas as linhas de tempo do destino de cada alma, de cada consciência, ela começou em 2012, quando nós entramos no cinturão de fótons e a luz deixou de ser fotônica, mesmo estando como cinturão de fótons, para ser uma luz adamantina, cristalina. Ali começou a separação das duas linhas de tempo. E cada um vai se ambientando e vai escolhendo a sua de acordo com a sua frequência. Não há imposição. Mas você pode mudar se ainda está a perigo. Se está a perigo, atenção, preste atenção, mude, que dá tempo. Ainda dá tempo, mais um tempinho. Porque as linhas de tempo elas estão se afastando, mas ainda estão visíveis. Vai chegar um momento que elas não são mais visíveis. Então as pessoas vão viver uma realidade completamente diferente de outra pessoa que pode estar próxima ainda fisicamente, mas numa linha de tempo de consciência totalmente distante. É o finalzinho, então, da separação do joio e do trigo, quando realmente nós vamos ver quem vai para a nova linha de tempo da nova Terra, vai ver a outra e vai compreender a outra. Aquele que não vai para a linha de tempo da nova Terra não vai compreender nada. Vai entrar numa escuridão de consciência novamente. Aos poucos vão saindo do planeta, vão desencarnando, obviamente, e vão fora do planeta e vão para um outro mundo e não vão lembrar mais que viveram aqui no planeta Terra. No momento que reencarnar num outro planeta, esquece novamente, porque vai continuar o véu do esquecimento, vai continuar as provas e expiações, vai continuar a velha linha de tempo que sempre foi vivida aqui na Terra até aqui e que não foi mudado para a nova linha, para a nova dimensão. Não é difícil compreender isso. Dentro da nossa família, dentro do nosso quadro de amizades, dentro da nossa comunidade, dentro desse planeta, em qualquer lugar, de qualquer país, nós estamos vendo como as pessoas estão realmente em linhas diferentes de consciência. Aquelas pessoas que se comprazem no mal, aquelas pessoas que compactuam com o mal, aquelas pessoas que defendem aquele que pratica o mal, isso é visível. Mas é visível para quem? Para aquele que está na linha de tempo da nova Terra. Aquele que está na velha linha de tempo, ele acha que não, que ele está certo. Que o seu ídolo é o que está correto. O seu ídolo é o que está sendo justo, que está sendo honesto, que está sendo o salvador da pátria. É interessante isso. Precisamos olhar e entender. Sim, ele acha que está certo porque ele, na concepção da sua consciência, ele está certo. Senão ele teria mudado? Estaria na minha linha de tempo, na tua linha de tempo? Como não entender isso? Ah, vou lá discutir com ele, quero que ele mude. Ele não vai mudar. Tu não tem como mudar a consciência da outra pessoa. A consciência, ela é única e ela não pode ser manipulada por alguém. Ela pode ser enganada, ludibriada um certo tempo. Mas se aquela pessoa, aquele ser humano que tem aquela consciência decidir mudar, não tem ninguém, absolutamente ninguém que pode impedir. Então vamos respeitar a linha de tempo do outro, porque isso aí, logo, logo tudo vai finalizar. É dentro desta encarnação. Nós não teremos outra encarnação para viver isso. É agora. Independente se vai desencarnar amanhã, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 50 anos. Não importa. O desencarne vai
cessar quando termina tudo, ali por 2050, 2060. Até lá, as pessoas vão desencarnando porque está no plano de alma de cada um. Ao desencarnar, se a minha consciência está atrelada à linha de tempo da nova Terra, eu estarei na nova Terra. Senão, eu estarei num outro planeta de provas e expiações e não vou lembrar nada do que eu vivi aqui. Tem uma memória no subconsciente que vai ajudar a desenvolver aquele novo mundo. De vez em quando, um lapso de memória vai abrir uma ideia e vamos desenvolver o mundo como foi feito aqui na Terra. Obviamente, aqueles que vão para aqueles mundos. Eu espero não precisar ir. Seria uma lástima, mas enquanto não terminar, nós temos o risco. Enquanto você não terminar a tua viagem, enquanto não chegar em casa, são e salvo, você tem o risco da estrada. Então, todo cuidado é necessário. Mas não vamos vibrar no medo, nem na preocupação. Vamos olhar cada detalhe, cada coisa, cada dia, cada hora como uma tarefa a ser executada. E vamos felizes, alegres como os passarinhos, como os animais. Eles sentem que tudo está ali, a um passo. Permita-se sentir diferente. Permita-se ver diferente. Permita-se entender diferente. Permita-se agir diferente. E assim você vai co-criar diferente. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.